E aí, turma, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre esse momento delicado do Ceará Sporting Clube. O time vive um momento de verdadeira guerra com a torcida, diretoria com a torcida. A torcida não suporta mais o presidente Robson de Castro. Depois dessa derrota de 3-0 para o Ferroviário, a principal, a maior torcida organizada do clube, né, que é a Ceará Amor, fez um manifesto nas redes sociais, fazendo um protesto, pedindo ao torcedor para não ir para o jogo contra o Pacajus, quarta-feira, 8 da noite, no PV, pela segunda rodada do Campeonato Cearense. Depois a MOF também fez o mesmo manifesto, o protesto também para não ir, para os torcedores não ir, fazendo esse pedido aos torcedores para não ir. A MOF, que é Movimento Força Independente, também não quer que o torcedor, pelo menos está pedindo para o torcedor não ir. E diz que isso, né, tanto as duas principais organizadas, elas falam, né, que isso é culpa do Robson. Esse momento, o prejuízo que acontecer para o Ceará é culpa do presidente Robson de Castro. Eu fiz a matéria, tá lá no blog do Camps.com.br, espalhei pelas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Seria muito bom, eu tento ouvir o Robson de Castro para saber o que é que ele pensa sobre isso. O Robson não fala desde o ano passado, desde a queda do clube para a Série B. Robson não fala. Surgiu informações de que ele poderia deixar o clube e tal. Não aconteceu até agora. A gente não consegue saber o que é que o Robson pensa, o que é que ele está querendo do clube, o que é que ele está querendo ainda no clube, né? O que é que ele tem a dizer sobre todos esses protestos desde o ano passado. A torcida no jogo contra o Ferroviário, quem estava lá no PV, ou quem, não sei se na TV deu para mostrar isso, a torcida estava apoiando, uma boa, fez festa e tal. Antes de começar o jogo, os xingamentos típicos contra o Robson de Castro. E depois chamando o time, né? Ei, Ceará, vem aqui. Ceará, vem aqui. Os jogadores foram lá, apoiaram, cantaram música e tal. Enfim, fizeram todo o possível para o time vencer. O time acaba perdendo. Depois do terceiro gol, a torcida praticamente desiste de um apoio, fica em silêncio total. E aí hoje acontece toda essa manifestação nas redes sociais para esse protesto para ninguém ir ao jogo contra o Pacajus. O Robson, eu já tentei ouvi-lo para saber o que é que ele pensa sobre isso, o que é que ele quer mesmo. Eu conheço o Robson desde quando o Evandro o levou para o Ceará, 2011, 2012, por aí. Quando realmente ele apareceu, fui diretor de futebol, né, que apareceu. Enfim, Robson sempre me atendeu, sempre conversei com o Robson. Tivemos sempre um respeito muito grande, mútuo mesmo. Ele tem algumas divergências de algumas opiniões minhas, algumas matérias minhas, da mesma forma, não concordo com algumas atitudes, algumas opiniões dele. Mas enfim, sempre houve respeito e sempre houve assim, uma reciprocidade. Porque quando ele me ligava para criticar uma matéria minha, ou para elogiar também, ele já elogiou material meu, eu, da mesma forma, também ligava para ele e sempre a gente teve contato. Só que desde o ano passado ele não me atende, eu não consigo falar com ele, já liguei, mas ele realmente não atende. Para saber, porque não pode, do jeito que tá, não dá, gente. Chegar ao ponto de a principal torcida, pô, só você lembra, a mais famosa de todas, a Gaviões da Fiel, né, do Corinthians. Imagina a torcida da Gaviões da Fiel, foi um protesto para dizer, ó, ninguém vai pro estádio. É muito pesado, é algo que eu acho que mancha muito a imagem do clube, e isso tá de uma forma que não tem trégua, né? Não existe isso, não aparece ninguém. Eu imaginava que o Evandro Leitão poderia fazer esse papel, mas o Evandro já falou que não quer se meter e tal, acho que o Evandro sempre teve esse lado aglutinador. Eu acho que os mais novos não lembram, mas o que o Evandro fez em 2008, 2009, com tudo aquilo que existia uma ala de cardeal mais antigo, que tinha dinheiro, e outra ala nova com o Evandro, que estava querendo ajustar o time falido, quebrado completamente, mas o Evandro conseguiu, então ele teve uma resistência, conseguiu unir todo mundo para tirar o Ceará do jeito que estava, e depois, no ano seguinte, 2009, conseguiu acesso. Mas o Evandro, eu acho que internamente deve ter acontecido algumas coisas que tiraram ele de cena, ele achou melhor sair de cena. Imaginei que outro desses cardeais antigos poderia, o Castelinho Camussa também poderia fazer alguma coisa, mas realmente tá em ebulição, o clima dentro do clube tá fervendo, não dá para conviver, todo jogo é uma revolta, todo jogo é um protesto. Nas redes sociais
Se você abrir qualquer postagem do perfil do Ceará, tem lá uma hashtag com fora Robson, críticas, xingamentos ao presidente do clube. Então assim, tá ultrapassando todos os limites. O Robson sempre, quando conversava com eles, quando aparecia algumas manifestações, alguns protestos, não é para vir tal jogador, fora jogador tal, não venha jogador tal, tira esse jogador do clube, esse jogador não presta e tal. O Robson sempre se referia de que isso é um movimento de rede social, isso aí não representa toda a torcida não. Mas agora não é só rede social, né? Agora não é só rede social. Acho que um protesto bem maior já está nas redes sociais, mas também passou das redes sociais, está no dia a dia, está direto mesmo nos jogos. Então é preciso precisa de uma trégua. Não dá mais para pensar dessa forma. Alguém tem que chegar para acabar com isso. E aí, assim, uma solução. Ano passado, o Kleber Reis, grande figura, torcedor alvinegro, gente da melhor qualidade que é o Clebão. O Clebão já dizia ano passado que a melhor coisa que o Robson devia fazer era pedir uma licença. O Clebão falava isso antes de toda essa ebulição. Ali depois, mesmo na Sul-Americana, ali no finalzinho, os jogos contra o São Paulo, por ali, o Kleber já falava isso. Acho que a melhor coisa era o Robson pedir uma licença, deixar todo mundo respirar e tal. Eu até entendi, eu achava assim meio, o cara vai abandonar o barco no meio da competição, isso aí não é legal e tal, enfim. Mas acabou agora, né? Terminou a temporada, aconteceu a tragédia de ser rebaixado. E eu acho que seria uma forma do Robson. Eu acho que a única trégua que poderia acontecer era o Robson pedir uma licença para ver o que é que acontece, para ver se poderia ter um pouco de paz. Mas eu queria muito ouvi-lo para falar, para saber e dar essa sugestão. E ele me dizer, não, eu não concordo, eu acho que se eu fizer isso vai ser pior, ou se eu fizer isso assim não vai ser do jeito que eu quero. Então, eu queria muito ouvi-lo. Enfim, não é possível. Só temos o Albeci falou há pouco lá na Rádio Povo CBN. Existe um departamento de futebol que o Robson não fica dentro, né? Não está se intrometendo. Mas não tem como, respinga, né? O que aconteceu no jogo contra o Ferroviário foi o primeiro. E esse protesto da torcida vai ser sempre. E detalhe, vai acontecer pelo jeito muitas vezes, porque o Ceará vai perder de novo. Não tem como, todos os times vão perder. O Flamengo vai perder, o Palmeiras vai perder, o Ceará vai perder. Não tem como disso. Então vai começar de novo e vai ter sempre esse protesto. Enquanto não houver uma trégua, enquanto não houver uma solução para resolver essa pendência, não tem como, vai ficar nessa loucura, nesses protestos, nessa situação chata de que já está virando o clube e ninguém consegue resolver. Enfim, pelo menos a notícia boa hoje, o Gustavo Mourinho teve seu nome publicado no BID, ele vai poder trabalhar, já deu tudo certo, a documentação, visto de trabalho, acabou que vai poder ir para o gramado, estará lá no jogo contra o Pacajus, mas com esse protesto aí, enfim, é preciso ver como é que está essa situação dentro de campo também, né? Que o time foi muito mal contra o Ferroviário, muito mal mesmo. Eu já fiz um comentário sobre isso, você pode ver aí no vídeo anterior, aqui mesmo no canal no YouTube e também lá no blog do camps.com.br. Por sinal, tem uma matéria lá sobre esse protesto das torcidas. Enfim, é isso que a gente precisava falar um pouco mais e vamos ficar falando sempre aqui no YouTube para a gente conversar um pouco sobre essa situação do Alvinegro de Porangabuçu, tá bom, gente? Antes da gente se despedir, por favor, se você está inscrito, comenta, compartilhe, diz o que você achou desse vídeo, o que você pensa sobre essa situação do Ceará, joga aí nos grupos de WhatsApp, né? Por favor, dá ajuda aqui pra gente continuar crescendo e fazendo mais conteúdo, mais vídeos. E se você não está inscrito, se chegou por aqui, dá uma ajudada aí, se inscreve no canal, clica no sininho, comenta, compartilha, dá o joinha pra gente continuar falando muito mais sobre o futebol cearense e sobre os times cearenses. Até a próxima, gente. Um abraço.